Análise tática desse jogaço que foi entre Indiana e Miami, em que Indiana levou o título nacional. Primeiro bloco a gente vai falar sobre reliefs e RPOs. Relief nada mais é do que um RPO em que a decisão é tomada pré-snap. Então antes do snap, o Fernando Mendonça já está vendo a distância entre o receiver e esse corner, ele vai lançar essa rota que a gente chama de hitch, em que o receiver agora faz um catch e vai ganhar jardas com a própria perna. Então ao invés dele correr essa bola, ele lança essa bola, a jogada é desenhada para os dois. Mais um relieve, a gente vê a linha ofensiva fazendo movimentação de corrida, mas o Fernando Mendonça já viu aquela distância entre os dois e lança essa bola para dar mais oportunidades no perímetro para o seu receiver. Mais um para a gente fechar aqui, ó, movimentação de corrida para a direita, movimentação de inside zone. O Mendonça já leu aqui na parte de baixo do vídeo essa rota hitch, essa distância entre o receiver e o corner, e ele lança essa bola ao invés de entregar no jogo corrido. Por que isso é importante? Indiana conseguiu uma média de 2,9 jardas corridas no jogo, mas você chama uma corrida anexada com um passe, as suas chances aumentam. Então a gente vê que o ganho com reliefs foi muito maior. Próximo snap, a gente está falando agora de um RPO. Agora um RPO, a decisão é tomada pós-snap. Fernando Mendonça está lendo dos jogadores de defesa, quando ele se compromete com a corrida, a gente vê ele lançando bem nas costas dele. Que jogador é esse? É esse jogador aqui, ó, esse camarada aqui. Então esse camarada aqui, quando o Fernando Mendonça vê ele se aproximando da caixa, ele simplesmente solta essa bola ali no recebedor, que acaba ganhando muito mais jardas com as pernas. No ângulo da endzone fica ainda mais claro, a gente vê o número 1 se comprometendo com a corrida, e aí ele faz essa leitura e coloca a bola ali para o seu recebedor ganhar muito mais do que potencialmente eles ganhariam só com o jogo corrido. Por que isso é importante? Porque a gente sempre coloca um dos jogadores de defesa em check. Se ele descer na corrida, eu lanço no passe. Se ele cobrir o passe, eu entrego para o running back. Agora o running back tem muita separação, muito terreno para ganhar antes que esse cara chegue para dar o tackle. Próxima jogada, Fernando Mendonça é explodido nessa jogada, mas a culpa é 100% dele. O que a gente está vendo? A gente está vendo 4 jogadores de linha defensiva do lado esquerdo da OL e um jogador do lado direito. Isso, via de regra, né, em empty formation, sem running back no backfield, o certo seria o Fernando Mendonça chamar o slide da linha ofensiva para a esquerda e garantir que esse fosse o seu jogador de leitura. Então, se esse cara descer, ele é responsabilidade do QB. O QB vai lançar a partir dele, é a leitura quente que a gente chama. Mas o Fernando Mendonça ele não faz isso. Ao invés disso, ele traz a linha ofensiva com o slide para a direita, para o lado oposto ao overload, a maior quantidade de defensores. E aí ele fica com o lado cego exposto, não está nem vendo esse jogador e acaba tomando essa pancada, a meu ver, aí, desnecessária, poderia ser facilmente evitada. Próxima jogada, também culpa do Mendonça, né? Tudo bem, não foi falta, deveria ter sido falta, né? Isso aqui é claramente uma agressão com a coroa do capacete, mas o Fernando Mendonça, no final dessa jogada de corrida, está fazendo o que a gente chama de carregar o fake. O que isso significa? Eu entreguei para o running back, então eu vou fingir que estou com a bola. Para quê? Para segurar esse defensive end, no caso, no vídeo, nosso número 8. Mas aqui ele já tinha entregue a bola, o número 8 já está vendido na jogada, não tinha nenhuma necessidade. Nesse momento o QB tem que fazer o quê? Abrir os braços, mostrar para o defensor, cara, eu tô sem a bola. E não só mostrar para o defensor, mas mostrar para a arbitragem também que ele é um jogador sem a bola. A arbitragem aqui poderia julgar que ele tinha a bola ou algo do tipo, carregou o fake, por isso que ele tomou a pancada. Ainda assim, acho que deveria ter sido uma falta, mas culpa do Mendonça também, poderia ter administrado isso aí. Próxima jogada, sensacional, jogada que rodou o país aí, Fernando Mendonça fazendo essa jogada aí, de fato muito atlética e que foi 100% na conta dele, porque em tese, Indiana não tem números para fazer isso acontecer. A gente está vendo uma formação com 4 recebedores, um running back, a linha ofensiva vai bloquear esses 3 camaradas, esse camarada, né, e o tackle vai ficar no mano a mano. Esse camarada aqui é responsabilidade 100% do running back. Então o running back vai fazer esse insert. Receiver, mano a mano, mano a mano, mano a mano, mano a mano. Então a gente vê um jogador desbloqueado. Esse é o cara que está 100% responsável pelo Mendonça. Então, em tese, se esse cara faz o que precisa ser feito, né, ele tá desbloqueado na jogada. Ele deveria chegar inteiro. E o Fernando Mendonça, usando seu atleticismo aí, acaba fintando e fazendo uma jogada que, via de regra, por números,
Indiana não poderia ter feito. Então isso prova o quanto Fernando Mendonça é clutch. Nessa situação aqui, só para a gente fechar a análise da interceptação do Beck, ele lança essa bola no lado largo do campo, então o que a gente está vendo? Uma FIB, Formation into Boundary, que diz que tem 3 recebedores do lado curto do campo, um recebedor do lado longo, e a gente está vendo essa rotação aqui, rotação que a gente chama de cover 2. Esse camarada joga flat, mas se não tem nada vindo na direção dele, ele faz o que a gente chama de sink, ele ganha profundidade. Caso venha um running back, ou caso venha alguma ameaça vindo do outro lado, aí sim ele vai descer e jogar essa ameaça. Não é o caso, Miami não joga nenhuma rota do lado de lá. Então, por via de regra, a gente vai ter o sanduíche, o pão de cima e o pão de baixo, igual a gente vê aqui. Quando a gente vê no ângulo traseiro, fica ainda mais evidente esse erro. Por quê? Porque a gente na formação into boundary, né, com 2 camaradas cobrindo o receiver isolado, aqui a gente tem apenas 2 camaradas no topo. Quer dizer que se esses 3 camaradas correrem rota vertical, a gente tem 3 contra 2. Então o boundary me parece mais interessante nesse momento pré-snap. Quando a gente solta a jogada, eu vou mostrar para vocês. Se a gente pausar nesse minuto aqui, a gente vê exatamente isso, ó. 2 jogadores tomando a rota vertical, eles fizeram um switch, uma troca, não tem ninguém contabilizando para esse camarada vertical e o corner está responsável por esse cara. Então isso aqui é um touchdown, tá bom? Isso aqui é um touchdown que o back não vê, tá? E ele acaba lançando em cobertura dupla. Xandão, mas é uma cover 2, ele quer lançar no honey shot, aquela zona ali do campo que normalmente está aberta com cover 2. Não tem problema, não tem problema. Você pode lançar, mas você precisa ter um ball placement perfeito, o que não é o caso. O que é muito bonito de ver aqui, o corner em cover 2, por definição, ele quer manter tudo dentro dele. Então ele quer jogar outside leverage. E olha o que o corner faz. O receiver faz o release, ele puxa vertical. Olha só que legal. O receiver puxa vertical e o corner faz o quê? Ele faz um weave, ele se movimenta para a parte externa do receiver, para quê? Para proteger a lateral do campo e afunilar esse receiver para onde ele tem ajuda, que é no meio, a ajuda está vindo do meio do campo. Então o corner fez uma jogada sensacional, porque o receiver agora não consegue chegar na fade box, que é a distância entre sideline e fundo dos números, com facilidade, porque o corner fez o pão de baixo da forma que deveria para facilitar a vida do safety. Ele faz o que a gente falou, sim, que como a gente vê, não tem nenhum receiver na zona dele, ele aprofunda e ele vai fazer o quê? Ele vai cortar a linha de passe do receiver e interceptar o back. Gostou desse vídeo? Né? Subscreve na página, compartilha com quem deveria ver aí, segue a gente, ativa as notificações para você receber conteúdo quentinho. Um abraço.